já viram por aqui que o nosso planeta ele é constituído por vários ecossistemas e que esses ecossistemas são constituídos por um conjunto de fatores abióticos e bióticos. Na aula de hoje nós vamos relembrar esses conceitos e vamos também estudar a relação de interdependência entre esses fatores. Eu sou a professora Simone Maciel e o tema da nossa aula de hoje é interdependência entre fatores bióticos e abióticos. Vem comigo! Então, pessoal, um ecossistema é constituído por fatores bióticos e abióticos. O que são fatores bióticos mesmo? Os fatores bióticos são os elementos vivos de um determinado ambiente, são os seres vivos. Se observarmos o fundo do mar, os peixes, os corais, as algas, são todos fatores bióticos desse ecossistema. Já os fatores abióticos são os elementos não vivos, temperatura, umidade, ventos, disponibilidade de luz, água, o tipo de solo. Esses são alguns exemplos de fatores abióticos que influenciam diretamente os seres vivos. Mas influencia como, professora? Então, os fatores abióticos podem influenciar na taxa do crescimento, na forma e no tamanho dos indivíduos de uma população, no metabolismo deles e também na reprodução. As relações nos ecossistemas acontecem tanto entre os fatores bióticos quanto entre os fatores bióticos e abióticos. Vamos ver aqui alguns exemplos bem simples. Observem essa cadeia alimentar constituída por 5 seres vivos. Aqui temos o capim, que está sendo consumido pelo gafanhoto, que serve de alimento para o sapo, que pode ser devorado pela cobra e que, por sua vez, pode servir de alimento para o gavião. Aqui nós temos um exemplo clássico de interdependência entre os fatores bióticos nesse ambiente. No caso, uma dependência trófica, alimentar. Vamos pensar. O que será que pode acontecer com a quantidade de capim caso haja mudanças no número de gafanhotos? Digamos que o número de gafanhotos aumente. O que acontecerá com a população de capim? Vai aumentar ou vai diminuir? Bom, se há muitos gafanhotos devorando capim, logo a quantidade de capim vai diminuir, certo? Mas e se agora o número de gafanhotos diminuir? Bom, se temos menos gafanhotos, o consumo de capim diminui. Assim, a quantidade de capim aumenta. Percebem isso? Interessante, né? Vejam que a mudança no número de indivíduos de uma determinada população provocará alterações em uma outra. É uma reação em cadeia. Deixa eu te mostrar uma outra simulação. O que você acha que pode acontecer com a população de cobras, sapos, gafanhotos e de capim se por algum motivo o número de gaviões aumentar nessa região? Então, se tem muitos gaviões, as cobras serão caçadas e logo observaremos menos cobras. Se há menos cobras devorando sapos, o número de sapos aumenta. Mais sapos, menos gafanhotos. Menos gafanhotos, mais capim. Perceberam como os fatores bióticos desse sistema estão intimamente correlacionados? Então, pessoal, qualquer alteração no número de indivíduos de uma determinada população pode interferir na quantidade de indivíduos de outras populações, gerando assim um desequilíbrio populacional. Agora, tenta imaginar o desastre ambiental que está acontecendo no Cerrado, no Pantanal, na Amazônia, por conta das sucessivas queimadas. Quantas populações estão tendo o número de indivíduos diminuído e isso está comprometendo a existência de tantas outras espécies, não é mesmo? A relação entre os seres vivos e o fogo das queimadas é uma relação entre fatores bióticos e abióticos. Agora vamos ver outros exemplos de interdependência, ou melhor, de correlação entre esses fatores. Eu vou começar falando com vocês sobre a relação entre temperatura e a vida dos seres vivos. Como que a temperatura pode interferir na sobrevivência, enfim, no modo como esses seres vivos se portam no ambiente. Vamos ver. Alguns fenômenos que observamos no comportamento dos animais podem ocorrer em resposta a temperaturas desfavoráveis nos locais em que vivem, sobretudo com a chegada do inverno. A migração dos animais é um bom caso disso. Muitos deles percorrem longas distâncias em busca de ambientes com temperaturas mais amenas e com maior disponibilidade de alimento.
Certas baleias, por exemplo, saem de regiões polares frias e nadam para águas mais quentes no inverno. Condições térmicas desfavoráveis para alimentação e reprodução também estimulam a migração de muitas aves. Por falar em aves, você já deve ter visto pinguins chegando nas praias cariocas. Você sabia que de janeiro até junho deste ano já foram encontrados 2.567 pinguins, principalmente nos litorais de São Paulo e de Santa Catarina? Essas aves deixam as baixas temperaturas do inverno rigoroso de onde vivem em busca de um clima mais tropical. Bem malandrinho esses pinguins, não acham? O inverno também influencia a atividade de muitos animais. Alguns hibernam e ficam inativos por vários meses. Esta é uma forma que ursos fazem para preservar a energia de modo a ultrapassar as adversidades do inverno, principalmente quando sentem dificuldades para encontrar alimento. Já em outros animais, observaremos a estivação. Caracóis, por exemplo, dormem durante a estação quente e seca, devido às altas temperaturas e à escassez de água. Como os caracóis não sobrevivem em climas secos, pois se desidratam por terem um tecido de revestimento corporal muito fino, a estivação garantirá sua sobrevivência quando tudo ao redor ficar menos quente e mais tranquilo. Um outro fenômeno que vale ressaltar é o branqueamento dos recifes de corais. O aumento da temperatura dos oceanos é considerada a causa mais provável desse problema enfrentado por esses animais. Oceanos mais quentes fazem com que as algas que vivem nos corais abandonem seu anfitrião. As algas fornecem cor e nutrientes aos corais. Sem elas, os corais branqueiam e morrem. O panorama para os corais não é muito animador. Os cientistas calculam que quase 90% deles poderiam se extinguir até 2050. E o desaparecimento dos recifes de corais causará um desequilíbrio na cadeia alimentar e ameaçará a vida de várias espécies. Outros fatores que eu quero mencionar é a influência dos gases da atmosfera. Vamos falar do oxigênio, do nitrogênio e do gás carbônico. O oxigênio é o gás que está associado à respiração dos seres vivos. A respiração é um processo biológico muito importante, pois é através dela que os seres vivos obtêm energia para realizar suas funções vitais. Um outro gás que quero mencionar é o nitrogênio. Esse gás participa da composição das proteínas que estão presentes nos seres vivos. O nitrogênio que está presente no ar é fixado por bactérias que estão presentes no solo. Esse nitrogênio é passado para os vegetais, que através da alimentação chega nos animais. O gás carbônico também é muito importante. Ele participa da fotossíntese de plantas, algas e de alguns micro-organismos. É na fotossíntese que esses seres produzem seu próprio alimento. No caso da fotossíntese, além do gás carbônico, há outros fatores abióticos envolvidos. No caso, nós temos a água e a luz. A luz, ela é imprescindível para que haja a fotossíntese e é o processo no qual os seres autotróficos produzem o seu próprio alimento. Vamos dar uma olhadinha no vídeo que segue, como uma planta vai estar fazendo a fotossíntese e como a gente pode detectar esse fenômeno. Nesse vídeo, vocês podem observar uma planta aquática chamada elódia, muito usada em aquários. Ela está fazendo fotossíntese. Por que posso afirmar isso? Estão vendo essas bolhas que saem dela? Então, essas bolhas são bolhas de oxigênio que saem do vegetal sempre que ele faz fotossíntese. Quanto maior a quantidade de bolhas, mais fotossíntese a elódia estará fazendo. Se a elódia estivesse no escuro, esse fenômeno não poderia ser observado. Além da luz, a água é um outro fator abiótico muito importante para a vida. Onde tem água, pode haver vida. Locais com pouca disponibilidade de água, há poucos seres vivos. Só sobrevive quem tem adaptação específica a esse tipo de ambiente. Vamos dar uma olhadinha em situações como essa. Sementes de feijão dentro do saco não germinam. Basta colocar algumas dessas sementes em um copo com algodão e água e a germinação acontece logo em alguns dias. Vocês já devem ter feito essa experiência lá no ensino fundamental 1. Essa germinação acontece porque a água aciona a atividade vital da planta.
A semente que estava dormente na presença de água entra em atividade e germina. Com isso, entendemos que nos ambientes com pouca água não há o favorecimento da vida para os seres vivos. E em ambientes secos, há necessidade de adaptações específicas que possibilite essa vida. Vejamos umas dessas adaptações. O rato-canguru é um pequeno roedor de 10 centímetros que se esconde entre pedregulhos no deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Como esse animalzinho faz para sobreviver no deserto? Ele não só não bebe nada de água, como ele se alimenta exclusivamente de sementes secas. Ele tem um modo de vida completamente diferente de muitos outros roedores. Nos vegetais também podemos encontrar algumas adaptações. Os cactos são vegetais adaptados ao clima seco. As folhas em um vegetal são órgãos que liberam água do vegetal para o ambiente. Perder água em um ambiente assim traz riscos para a vida. Se observarem, os cactos não possuem folhas. Na verdade, os espinhos são folhas modificadas. Essas alterações nas folhas, que são alterações morfológicas, impedem a perda excessiva de água e garante a vida dos cactos nesse ambiente seco. E aí, vamos fazer uma atividade? Observem a imagem que vai aparecer aí na telinha de vocês. Bom, a imagem que aparece para vocês é composta por fatores abióticos e bióticos. Vocês terão que identificar se os fatores 1, 2, 3 e 4, se eles são bióticos ou abióticos. Vamos lá? Então vamos. Vejam aí o número 1. No 1 nós temos os vegetais dessa paisagem. Os vegetais são seres vivos. Logo, eles só podem ser fatores bióticos. Isso aí. Vamos para o próximo. Número 2. O 2 indica a quantidade de sais dissolvidos na água, ou seja, a salinidade da água. E aí, esse fator é biótico ou abiótico? Acertou quem disse fator abiótico. Agora o número 3. No 3 nós temos o clima. E aí, pessoal, o clima é um fator biótico ou abiótico? É um fator abiótico, né? Isso aí. Para finalizar, o número 4. E aí no 4 está indicado os peixes que estão presentes nessa água. Se eles são seres vivos, só podem ser fatores bióticos. Perfeito. Bom, na aula de hoje nós tivemos a oportunidade de estudarmos, de revermos a interdependência dos fatores bióticos com os fatores abióticos. Isso é muito importante, porque isso serve de alerta para o quanto estamos envolvidos e correlacionados com todos os elementos que nos cercam, né? É uma forma da gente repensar sobre como nós percebemos o homem nesse mundo. Será que ele é mesmo o centro de tudo? É o único ser vivo que importa? Eu espero que vocês, com essa aula, possam fazer uma reflexão sobre essa questão. Por hoje é só. Até a próxima!